Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao EGTI. Eu sou o professor Elianai e vamos falar aqui na disciplina Tecnologias Emergentes sobre o nosso capítulo 4, sobre Internet das Coisas, Internet of Things. Vamos lá? Então, o que nós veremos nessa aula? Falaremos então sobre Internet das Coisas e falaremos também sobre dados versus informações versus decisões estratégicas. Beleza, então vamos falar aqui sobre o impacto da tecnologia no nosso dia a dia, né? Então, a revolução industrial, né, versus transformação no modo de vida das pessoas, isso interage em que situação? A gente já falou na aula anterior, né, uma das aulas anteriores do primeiro módulo, sobre a questão de que as revoluções, né, os avanços tecnológicos, de certa forma, proporcionam conforto para o ser humano. E o conforto para o ser humano também proporciona mais tempo livre, e esse tempo livre proporciona novas descobertas, né? Ok, então esse é um dos primeiros fatores do impacto do que a tecnologia proporciona no dia a dia do homem. Além disso, a internet reduziu a distância das pessoas para o mundo, né? Então, se nós formos pensar alguns anos atrás, para nós comunicarmos com alguém lá no Japão, alguém lá na China, nós precisaríamos escrever uma carta, enviar até o correio ia mandar isso, se fosse muito antigamente, iria mandar isso via navio, e mesmo assim, algumas décadas atrás, mandaria via avião, né, aviação. Hoje, simplesmente com um e-mail, hoje com uma videoconferência, hoje com uma reunião, né, seja por áudio ou por vídeo, nós conseguimos falar com as pessoas no mesmo instante, né? E isso é o que proporciona nós termos acesso a esse tipo de situação, e que isso, de certa forma, reduziu a diferença, né, as distâncias das pessoas para o mundo, né? Bom, e aí, o que vem a ser, nesse caso, então, a questão do internet das coisas? Bom, o Kevin Ashton, né, é considerado o pai do IoT. Foi o que, de certa forma, desenvolveu essa técnica, né, essa metodologia, essa tecnologia, né? E especificamente sobre a questão das radiofrequências, né, o RFID, né? Então, ele lá em 1990, no final de 1990, ele com a empresa, ele tem uma empresa Auto ID Center, criada dentro do MIT, e ele começou a entender que era possível ele conectar objetos, né, e a gente vai explicar o que vem a ser objetos à internet através de uma etiqueta RFID, de uma radiofrequência, né? E aí, isso aí que aconteceu. Isso ele pôde entender que esses objetos podem ser qualquer tipo de equipamento que possa emitir um sinal, e esse sinal é enviado para uma nuvem, enviado para uma base de dados, e nessa base de dados ele é agrupado e ele é processado de qualquer forma que você imputar qual processo ele deve fazer. Então, foi criado no final de 90 pelo Kevin Ashton, e aí o objetivo foi então conectividade com a internet e outros recursos da computação, se estendendo a dispositivos, a sensores e outros itens comuns a esse setor, essas áreas, né, essas características. Então, objetos físicos conectados e se comunicando entre si, né, ou entre usuários, através de sensores inteligentes e softwares que transmitem dados para uma rede, né? Então, várias informações sendo emitidas, né, em diversos ambientes, e alguém está emitindo, os sensores, né, os objetos estão emitindo, e tem uma base de dados capturando isso. Bom, e aí, uma pesquisa, né, uma matéria do professor Michael Nelson, da Universidade de Georgetown, ele falou o seguinte, ele falou que dentro de 5 a 10 anos haverá aproximadamente 10 bilhões de objetos conectados e conversando numa rede, né, em quaisquer tipo de rede, se a gente for totalizar tudo. Então, mais de 5 a 10
perdão, de 5 a 10 anos terá 100 bilhões de objetos conectados conversando na rede. Imaginem o quanto que tem que ser robusto no sentido de bem arquitetado a uma base para poder entender como que esses itens são comunicados, né? Para a gente ter uma ideia aqui, vários objetos vão lançando diversos tipos de informação, de dados, né? Os sensores vão emitindo, e esses dados são gerados, né? São gerados de alguma forma, porém eles são gerados de formas aleatórias. O que precisa por trás disso? Precisa por trás disso arquitetar como extrair esses dados, como capturar esses dados, né? Então, esses sinais são gerados, né? Os sinais geram dados, mas precisam ser extraídos de maneira estratégica em relação à empresa, fornecedores e clientes, né? Então, os dados vão ser lançados independente de qual site você está, qual ambiente que você está. E aí, a partir dos dados agrupados, não somente agrupados, mas com um fluxo muito bem definido, né? Processos definidos, é possível estabelecer informações e, a partir dessas informações, tomar decisões estratégicas para o futuro do negócio ou para o negócio, né? Então, é de extrema importância que não somente gerar dados, mas que saiba como trabalhar com esses dados para que eles possam ser direcionados e agrupados para que eles tragam indicadores, meios de informação para que essas informações sejam tomadas de decisão estratégicas. Bom, então um fator importante aqui. Quando a gente fala então de internet das coisas, sim, é necessário investimento, né? Quando a gente fala sobre essa questão do tanto o RFID e outros tipos de tecnologias, né, e meios embarcados que tem, é importante ter investimentos para poder fazer isso girar, fazer isso funcionar, acontecer, né? Além disso, mais do que investimento, né, será necessário conhecimento. Por que será necessário conhecimento, pessoal? Porque é o seguinte, se não tiver uma linha de raciocínio por trás dessa estruturação, o que vai acontecer? Vai ser gerado, né, vai automatizar o caos. Ou seja, vai ter diversos objetos emitindo sinais, emitindo dados, emitindo informações, e se isso não for agrupado de uma forma correta, extraído, e não só extraído, mas feita uma análise do que aquele dado está conversando, o que um dado A está conversando com o dado B e como que isso junta para gerar uma informação estratégica para tomar decisão. Então, se não for feito muito bem um fluxo, né, uma cadeia de tomada de decisão, isso vai gerar um caos, né? Então, para isso, precisam de processos integrados e muito mais do que processos integrados, fluxos coerentes, né? Ok. Então, pessoal, o que nós vimos aqui sobre essa questão do IoT? Então, resumindo o que a gente viu aqui, a avaliação correta de fonte de dados para gerar informações a fim de obter decisões estratégicas. É de suma importância quando se for estruturar um processo de IoT, de que os objetos conversam na rede, de os objetos enviam sinais para um ambiente, de como capturar esses dados, não só capturar, como armazenar, não somente como armazenar, como esses dados conversam e que tipo de informação eu preciso entender do que esses dados estão comunicando. Tá ok? Bom, pessoal, na próxima aula falaremos então sobre IIoT, que vem a ser o Industrial Internet of Things, né? Ou seja, a internet das coisas no ambiente industrial. Então eu convido você para revisitar o conteúdo, convido você para reler a apostila, para que você tire as dúvidas no fórum de exercícios, nos exercícios, no fórum pontuado, no fórum de dúvidas, e eu aguardo você na próxima aula, tá ok? Um forte abraço, tchau, tchau.